Muito boa noite para todo mundo. Estamos dando continuidade aqui à oitava queijaria na tela. Não dá para ser na rua, então está sendo na tela. E o convidado de hoje é o Patrick Catapano, nosso parceiro aí do Mundo das Pizzas. A gente tem, né, desenvolvido muita coisa legal juntos e vamos entender um pouco mais a vida do Patrick, como que ele entrou para pizza e contar um pouco da nossa história recente juntos aí. Patrick, conta pra gente um pouco da sua vida pessoal, assim, como que você foi cair nesse mundo. Então, essa história foi sem querer, assim. Eu era garoto, eu tinha 15, 16 anos e voltei para a Itália para conhecer, porque eu ia nas minhas férias quando era criança, mas aí quando eu tinha 15, só que eu não lembrava. Quando eu tinha 15 anos, eu pedi para os meus pais para ir para a Itália e fui para lá e quis ficar um tempo mais longo. E precisava trabalhar, e não sabia, porque eu tinha que me manter lá, não sabia muito o que fazer. Só que meu pai sempre teve pizzaria, desde criança. Então eu cresci dentro de uma pizzaria. E aí eu acabei começando a trabalhar no restaurante, e aí fui ajudar o pizzaiolo, e a paixão foi crescendo. Eu queria ser psicólogo e filósofo, não pizzaiolo. Mas aí eu vi que tinha que usar da psicologia e da filosofia também para ser um bom pizzaiolo, fui me apaixonando, o negócio foi crescendo, fiquei muitos anos na Itália, e aí a paixão foi crescendo, e eu fui cada vez mais amando essa profissão e percebendo que dava para ser intenso também, porque a gastronomia italiana é isso, né? Bastante intenso. Então foi mais ou menos isso. Comecei por acaso e fiquei, e me apaixonei. Foi muito cedo, então. Então você é pizzaiolo desde a adolescência. Desde a adolescência. Eu fui para a Itália com 15 anos a primeira vez e, como eu disse, eu precisava me sustentar. Comecei como garçom, na verdade, mas eu não gostava, porque eu era muito atrapalhado, derrubava coisas. E aí eu pedi para ajudar o pizzaiolo e fiquei, porque eu percebi que o pizzaiolo assim, tinha uma dedicação em cada pizza que ele estava fazendo. Aquilo me deixou muito fascinado e eu continuei ali, dali não saí. E aí, obviamente, depois evoluiu em cursos e tudo mais, né? E você é um cara que você, quer dizer, você acabou de falar da sua história, 15 anos e tal, você está sempre entre o Brasil e a Itália, né? Eu fico indo e voltando. Eu venho para cá, passo alguns anos, aí eu falo, poxa, saudade, vamos voltar, vamos voltar. Porque a Itália tem algo de mágico, né? Assim como o Brasil, mas no quesito gastronomia e pizza, a Itália ela me inspira de uma forma muito intensa. E como eu disse no começo, né, que eu queria ter sido psicólogo, filósofo, assim, eu gosto dessa profundidade das coisas. A gastronomia italiana, a pizza tem isso, né? O pizzaiolo na Itália ele se dedica muito profundamente ao conhecimento e a comida é algo de sagrado, né? Então eu incorporei isso e me apaixonei, e quando eu estou sentindo falta disso eu volto para a Itália para passar um tempo lá. Tava lá até pouco tempo atrás, acabou de voltar. Voltei fazem aí acho que uns 2 meses, estou me readaptando ainda, né? Mas já estava com saudade do Brasil, sinceramente. Essas idas em vida são boas. E como a gente vai falar bastante disso hoje, né? Essa questão da cultura, né? Essa questão do alimento, como o italiano lida com isso, e a gente tem buscado isso no projeto da queijaria, por isso que a gente se alinhou tão bem, assim, né? Porque a gente pensa bem próximo, né, nesse sentido. Agora me fala uma coisa, quando você tem essa cena da pizza na Itália, e aí você chega aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que é uma loucura de pizza aqui, né? E há pouco tempo atrás, você não tinha muito essa cultura dessas pizzas, ou com esse estilo mais italiano. As pizzas de delivery aqui em São Paulo eram pizzas muito assim padronizadas, né? Isso é uma coisa que acredito que quando você tenha vindo a primeira vez, você deve ter assustado um pouco no sentido do que era lá e o que era aqui. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, quando eu vou para a Itália, eu automaticamente me coloco em uma posição mais de aprendiz, porque a Itália, ela tem, assim, é incrível a variedade de possibilidades que a Itália me traz. Por exemplo, no quesito trigo, na Itália eu tenho infinitas escolhas. Aqui eu tenho farinha branca, farinha integral e mais um ou outro, vai. Não tem muita escolha de espécie de grão, né? Eu tenho várias escolhas de farinha, mas de espécie de grão, que é a base da massa, eu tenho pouco. Então, quando eu vou para lá, eu aprofundo em entender essa complexidade da pizza italiana. E quando eu chego aqui, eu sinto a necessidade exatamente de trazer o conhecimento para fora, né? Porque eu percebo que tem muito potencial,
mas às vezes a gente está preso, realmente como você falou, quando eu cheguei aqui, não tinha nada dessa ideia, né? E eu entendi lá que lá na Itália a pizza poderia ser um alimento mais saudável. E aí eu acabei trazendo isso para fora e tentando ensinar da minha forma. Então é um pouco isso. Na Itália eu percebo as coisas e tento traduzir aqui no Brasil, exatamente para ajudar a gente a elevar a nossa percepção em relação ao alimento. Legal você ter puxado esse gancho aí, né? Porque a gente conversa muito sobre isso, que tem muita gente que trabalha com comida, mas parece que não trabalha com comida, né? Quer dizer, não procura compreender os ingredientes, a origem, como que você vai trabalhar as receitas, não só pela técnica, mas também pela questão de como se compõem esses alimentos, a questão histórica, cultural. Isso é uma bagagem que você trouxe de lá e que a gente conversou algumas vezes, você percebe que falta ainda um pouco aqui, nessa essa concepção de alimento, né? Falta muito. Uma coisa que às vezes eu percebo aqui, que o brasileiro ele é muito empreendedor, isso é um lado bom. Só que ao mesmo tempo, tem vezes que a gente pende demais para o lucro e esquece todo o resto. Lá na Itália, eles têm uma cultura alimentar muito enraizada. Para eles, a comida é o centro, né? Eles acordam de manhã já pensando no que vão almoçar e param tudo para ir almoçar. Então, assim, para eles é algo muito importante. Inclusive, o respeito pelo alimento, né? O consumo local, sem agrotóxicos, de pequenos produtores onde você consegue discutir com um queijeiro o que você pôs no queijo que está mais salgado hoje, essas coisas assim, né? Eles gostam dessa coisa mais intimista. E para eles é algo muito importante. E o dinheiro é consequência. Assim, eu percebo que a Itália e vários outros países, mas a Itália principalmente, eles ganham dinheiro com excelência, né? Seja no turismo, seja na comida. E é uma consequência daquilo que eles amam. Aqui a gente preza muito lucro, talvez pelas questões sociais e pelas questões econômicas e tal, mas a gente primeiro pensa no lucro e deixa a qualidade em segundo plano. Eu acho que a gente precisa inverter isso. Em primeiro lugar, a qualidade. Depois, o lucro vai ser consequência, na verdade, né? Você não precisa nem pensar nisso, é só administrar e deixar correr. Sem dúvida. Isso bate bem com o projeto da queijaria, né? A gente vira e mexe, faz curso dessa área de negócio, tá? A gente fala isso para as pessoas ficam um pouco assustadas. A gente fala, ó, a queijaria é um bom negócio? Mas a gente não fica pensando se é um bom negócio, ele acaba sendo pela consequência. A gente está olhando sempre para o campo, a gente está olhando sempre para o ingrediente, para o produtor, e aí você vai criando essa teia, né, que depois ele acaba virando o que você acabou de falar. Bom, explica para quem não te conhece, né, tem muita gente da pizza aí seguindo aqui a gente hoje, te assistindo, mas para quem não te conhece, como que é o seu trabalho, assim, né? Não só de pizzaiolo, mas a questão das consultorias, dos cursos. Explica mais como você tem trabalhado entre o Brasil e a Itália e assim por diante. Sim. Bom, como eu disse lá no começo, eu tenho buscado trazer a minha inspiração e o conhecimento que eu tenho através dos cursos presenciais, online, das consultorias. Eu já tive alguns projetos, além das consultorias, já tive algumas pizzarias no Brasil, mas hoje eu tenho me dedicado, por enquanto, só aos cursos de consultorias. Focado nesse momento nos cursos online, assim que possível vou estar dando os cursos presenciais, mas sempre quando eu dou uma consultoria ou quando eu dou um curso, o meu foco é sempre em realmente ensinar a tirar o melhor do que a gente tem na mão. E, obviamente, prezar pela qualidade do produto, de onde vem, saber de onde aquilo vem. Então, mais do que a técnica que eu ensino, né, para tirar uma boa pizza, para conseguir um bom resultado, eu vou tentar colocar a sementinha dessa conexão com a natureza, dessa filosofia de vida, de você conseguir ir além da necessidade financeira, né? Então, inclusive, eu tenho até o projeto chamado A Pizza como Alimento, que é exatamente para mostrar isso, né? O resultado, como a gente acabou de falar, o resultado financeiro ele vai vir. E se você fizer uma coisa com coração, com vontade, vai ser ainda mais fácil, porque você não vai ficar contando moedinha todos os dias. Quando você vê, você já está tão envolvido naquilo que você está ganhando dinheiro, que você está prosperando, que você está feliz. Então, essa é a minha maneira de ensinar. Eu ensino vários tipos de pizza, baseados num conceito italiano, exatamente por essa minha conexão com a Itália, mas não tenho nada contra, por exemplo, de a gente usar, pelo contrário, eu estou até incentivando isso, o consumo local de uma farinha brasileira, de queijos brasileiros, de tudo local, porque essa é a ideia, de a gente fortificar a nossa comunidade
e se divertir com o que a gente tem à disposição. A gente vive num país que não tem igual a biodiversidade, né? Lógico que a gente está atrasado na questão das farinhas, tem muita coisa para andar, né? O queijo que a gente vinha com um atraso muito grande, nós tiramos esse atraso, ainda tem muito por andar, mas esses últimos 10 anos a gente tirou bastante esse atraso, mas a gente tem uma biodiversidade que se a gente olhar de uma forma mais complexa esses ingredientes e devagarzinho trazer para as técnicas, né? Os seus cursos são super técnicos, um monte de gente aí escrevendo que você é o principal mestre da pizza no Brasil e tal, mas é esse negócio, quer dizer, você vem com a técnica, vem com todo o seu aparato, né, do que você foi aprendendo entre Brasil e Itália, mas sempre passando essa mensagem, né, quer dizer, de olhar para o ingrediente, de cada um construir a sua identidade, a gente conversa muito sobre isso, né, pega São Paulo, na live que a gente fez ano passado, que foi ao contrário que você fez comigo, a gente falou muito sobre isso, né, quer dizer, São Paulo tem uma pizzaria a cada esquina, e é impressionante como a grande maioria das pizzarias só repetem o óbvio, né? E aí fica no preço, fica no queijo ruim, né? Fica naquela quantidade, aquele recheio que você nem sente a massa. Então, tá faltando bastante, não só a técnica, porque tem muito pizzaiolo bom tecnicamente, mas essa compreensão dessa questão dos ingredientes, da biodiversidade do país. Quem é aquele pizzaiolo para aquela pizzaria, para aquela pizza? O que ele quer demonstrar com aquela pizza, né? Isso é uma coisa que você tem falado bastante, aliado à técnica que você tem muito em ensino, né? Sim, e é entender que eu não me alimento só da comida, né? Eu me alimento da conexão com o produtor, eu me alimento do bate-papo com o meu cliente, eu me alimento da satisfação em procurar um ingrediente de qualidade, eu me alimento da satisfação de conhecer um ingrediente novo. Hoje, por exemplo, eu fiz uma live 2 horas atrás que eu usei um ingrediente que a Mari me indicou, que é a segurélia. Nunca tinha usado em comida, que é uma planta, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. Coloquei e ficou espetacular. Então aquilo me alimentou, aquilo me deixou feliz. Nossa, que legal, mais uma possibilidade. E muita gente na live falou, nossa, nunca tinha ouvido falar. Então é isso, é exatamente o que você falou, é criar a própria identidade, baseado na técnica. Por exemplo, né, quando a gente faz as nossas parcerias, que eu uso a minha técnica italianizada, mas nós criamos e totalmente com coisas brasileiras, né? E com coisas que a gente tem na mão, de pessoas que a gente conhece, que estão tão empolgados quanto a gente em produzir aquela coisa, aquele produto, aquele alimento, para a gente poder usar, né? Então, acho que é tudo isso misturado e amplificado, né? Isso traz prazer, traz alegria e continuidade. E as pessoas misturam um pouco. Quando a gente fala de identidade, lógico que a gente tem referências. Você está falando da Itália o tempo inteiro, a gente olha para a Europa e tal, mas é você olhar para essas referências e depois criar algo dentro dessa salada toda que você colocou, né? Legal. Bom, vamos falar um pouco de como a gente se conheceu. Hoje o Igor fez a divulgação lá no Instagram e falou, Patrick foi aluno da queijaria. Conta isso daí pra gente. Quando eu fui morar no sítio, na verdade eu sempre gostei de queijo, né? Quem gosta de pizza, o queijo é assim, um casamento perfeito. E eu sempre gostei muito de queijo. E eu tenho essa mania de querer produzir tudo para entender como funciona, né? Quando eu fui morar no sítio, há alguns anos atrás, eu queria produzir vinho, queria plantar café, queria fazer de tudo, mesmo sem entender, mesmo sem saber se dá. Eu queria aprender a fazer queijo. E aí eu fui tentando lá em casa, até consegui fazer umas mozzarella, algumas coisas legais, mas eu queria entender tecnicamente, porque eu sou muito intuitivo, eu faço. Às vezes sem entender o que eu estou fazendo, dá certo, mas depois aí eu quero entender o que está acontecendo ali dentro. E aí eu fiz um curso com vocês, com a queijaria, foi uma viagem inesquecível, foi maravilhoso, a gente passou por cinco queijeiros, se eu não me engano, né? A gente viajou por São Paulo aí, em várias queijarias, comi muito queijo bom, aprendi muita coisa e fiquei ainda mais apaixonado assim, com a diversidade de queijos brasileiros. Assim, eu só visitei 5, imagina, né? Visitar todos. E aí, assim, expandiu minha mente, explodiu minha percepção, percebendo a variedade de queijos que eu poderia agora usar, porque antes só usava mussarela, né, requeijão, e aí depois eu entendi o mundo de possibilidades que eu tinha. Então foi assim que a gente se conheceu. Eu fiz o queijo, o curso, que eu aconselho, eu fiz o queijo também, que eu aconselho a todos assim que os cursos voltarem, porque olha, além de comer queijos maravilhosos, conhecer gente interessante, você aprende muito a entender inclusive a complexidade que é fazer um queijo artesanal. Ele começa a dar muito mais valor. Sem dúvida. Aí a gente foi se conhecendo, como a gente tem essa área de cursos na queijaria, né? E aí de lá para cá a gente nunca mais parou de trocar ideia, né?
E aí não demorou muito, você já estava dando curso de pizza dentro da queijaria, porque nós somos apaixonados por pizza, quer dizer, pizza, queijo tem tudo a ver. É por isso que eu não me conformo quando eu vejo queijo ruim em pizza boa, né? A gente fica triste, porque as pessoas economizam às vezes R$ 1 para colocar um queijo ruim, que ele vai escolher só o preço, né? Ele não vai olhar para a qualidade, nem olhar para a história toda. E a gente começou a trocar ideia, você virou, começou a dar curso lá com a gente, atuou no Filhos do Queijo, ensinando a moçada toda, né? Que a gente tem esse projeto também. E aí, como a gente tinha essa ideia antiga de comer pizza boa, porque a gente na Queijaria a gente faz isso, né? A gente não abre negócio. A gente abre caminhos para a gente comer comida boa, depois vira negócio. Verdade. A gente queria muito uma pizzaria, a gente falou, Patrick, nós estamos pensando nisso e tal. E aí o Patrick rapidamente virou o nosso mestre, o nosso consultor da pizza da queijaria, né? E entrou numa consultoria até a gente montar todo o nosso conceito. E foi muito legal aquela fase, né? Porque foi desde da montagem mesmo da planta. Aí o Patrick entendeu como a gente pensava, a gente foi se conhecendo e a gente começou a criar nomes de tudo que é jeito. Começamos a colocar formiga em pizza, virou uma loucura. Foi um belo de um carnaval inicial, né, quando a gente fez. É. Pois é, para mim foi uma experiência fantástica, exatamente por aquilo que eu te falei. Eu consegui ampliar muito a minha percepção com a nossa parceria, porque eu fiz coisas com vocês que foram inusitadas, coisas que eu nunca tinha pensado possível, né? E eu sempre falo até para os meus alunos, tipo assim, a tradição, legal, vamos respeitar a tradição. É importante a gente respeitar os nossos antepassados e o que eles fizeram por nós. Mas vamos além, né? Vamos se divertir com a criatividade, com coerência, com bom senso, obviamente, né? Principalmente percebendo se o que você está colocando em cima da pizza é comida, né? É alimento. E assim, foi divertidíssimo, eu aprendi muito no projeto, foi fantástico, não tem nem como descrever, foi muito bom. E aí, com a pizza da queijaria, o Patrick foi para a Itália, né? E aí veio a pandemia, e aí a Luciana teve que aprender a fazer e se virar, porque, né, a gente não conseguiu bancar a pizza com toda essa confusão toda da pandemia. E a gente ficou aqui em Morungaba mesmo, no forninho a lenha, como a Lu estava contando, fazendo o disco, e a Lu enchia o saco do Patrick e fazia o curso online, e a gente foi se virando nesse sentido, né? A pizza deu azar com muitos, né, negócios que aí na pandemia não tinha o que fazer. Era uma identidade muito forte para poder realmente simplesmente fazer só um delivery de massa, assim não era a nossa ideia, né? Até porque era focado no salão, né? Focado no salão, focado na experimentação, né? A queijaria é muito a experiência, então o delivery nunca tem o mesmo contexto da experiência né, do olho no olho. E aí a gente acabou dando uma segurada no projeto e fui falando com o Patrick, aí fomos trocando ideia. Aí o Patrick falou, vou voltar. Aí eu falei, ó, quando você voltar, você avisa o dia da passagem que a gente já vai começar a trocar ideia, né? E aí de lá para cá a gente começou a trocar ideia e estamos, né, juntos aí, desenvolvendo um monte de coisa legal. O Patrick chegou e um monte de curso e tal. E agora eu estou na dúvida se a gente conta para o pessoal ou não o que a gente vai fazer, Patrick. Eu não sei se a gente fica quieto, se a gente... Eu acho que a gente podia fazer um suspense, mas o pessoal vai gostar de saber, né? Novidades aí é sempre bom, né? E trazer aí, expandir realmente essa possibilidade, né? Mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente e novo. Eu acho que vale a pena contar. Eu acho que o pessoal vai gostar, vai ficar feliz. Bom, vamos começar então, já que a gente vai contar. Depois eu vou lá na frente, eu vou contar o que eu quero, assim, o que eu falei para o Patrick e para a Mari, assim, o peixe que eu estou vendendo no meio do mato, né? Mas vamos começar por São Paulo primeiro, né? A gente ficou os últimos meses sem fazer pizza e tal, e a primeira conversa que a gente teve foi essa. Como a gente se gosta demais, a gente se alinha demais, conversando com o Patrick e com a Mari, falei, vamos começar a trazer devagarzinho o projeto da pizza da queijaria. Vamos começar devagarzinho a trazer os discos, vamos começar devagarzinho, porque o Patrick tem muito isso, eu quero criar. Então, quer criar? É com a gente dá estrutura e você sai criando. E aí a gente simplesmente vai começar essa semana, né, Patrick? Já vai ter novidade já essa semana. Com certeza, vamos começar a produzir. Exatamente, como a gente conversou, veio a calhar na hora,
porque assim, o fato de dar aula me deixa muito feliz, mas eu sinto falta de produzir exatamente para poder criar produtos novos, né? E aí quando você fez a proposta, eu falei, vamos lá, vamos começar. Então essa semana já vou começar a criar, já estou cheio de ideias na cabeça, vou começar a criar novos produtos aí para a queijaria, e a gente vai aí com certeza compartilhando também as dicas, as experiências aí que a gente vai tendo, e vai sair muita coisa gostosa. Imagina uma bela massa com bom queijo, o que não vai sair do forno, hein? Se der tudo certo, ó, já fica esperto quem está assistindo a gente, depois a gente vai divulgar. Se der tudo certo, nesse final de semana já vai ter a primeira leva aí das nossas massas para a galera acabar de fazer a pizza em casa, porque a gente fez muito isso, né? Um kit onde tem a massa já previamente assada para depois, com um mix de queijo da queijaria, você terminar em casa. Então a gente vai Exato. começar por aí. E depois o Patrick está começando a fazer uns pães diferentes, estamos inventando uns nomes, já demos risada hoje à tarde. Vamos, daqui a pouco vai ter o site da Queijaria, nossa loja virtual, vai ter Patrick para tudo que é lado, é pizza, é pão, vai ser uma brincadeira muito boa só para começar, porque depois, na sequência, a gente vai contar só o, né? A gente vai contar só o por cima, não os detalhes. Estão perguntando o Insta do Patrick aqui, ó, Patrick Catapano, @Patrick Catapano. E vários aqui falando, fala do curso Patrick, fala o que a gente mais está falando aqui, que o Patrick é demais, que o curso é sensacional. O fã-clube do Patrick está forte aqui. Em falar nisso, para vocês que me seguem aí, sigam a página da queijaria, vocês vão ver o que é queijo de verdade, vocês vão se impressionar com a diversidade, a variedade de queijos e de possibilidades que tem. Então sigam aí a queijaria e, como a gente acabou de contar, a gente está começando uma parceria, então vai começar a sair pizzas inusitadas, aí, coisas maravilhosas, e não só pizzas, mas umas combinações bacanas para abrir, para expandir a percepção de vocês aí no mundo do queijo também. Numa segunda fase, a gente vai trazer para o projeto, a Lu contou um pouco hoje à tarde, vai trazer para o projeto todo da queijaria, que a gente gosta muito de pizza. Então, a nossa casinha mágica, nós vamos abrir um espaço, né, para o Patrick, para a Mari, para trazer todo esse contexto. Então, na primeira fase, a gente vai devagarzinho brincar com a loja virtual. A hora que a pandemia deixar, a gente traz, né, vamos juntar de verdade esses dois mundos, Patrick Catapano e a queijaria. Mas o que eu quero mesmo é trazer o casal para Morungaba. Esse também é meu foco, viu? Esse é meu foco. Sinto muita falta da natureza. A natureza é uau. Eu tenho conversado bastante com eles, que a gente mora em Morungaba, que é uma cidade pequenininha com 14 mil habitantes, que recentemente foi escolhida como a cidade mais sustentável do Brasil, né? Porque é um lugar realmente onde tem pouca industrialização, onde tem coleta seletiva de lixo, reuso de água, tem bastante coisa e bastante natureza, né? E como a gente tem as cavernas aqui, a ideia é essa. Imagina você fazer curso do Patrick nas cavernas da queijaria no meio do mato, gente. Você imagina misturar pizza, queijo, natureza com todos nós aqui. Então, fique esperto aí, ó. Não vai ser rápido, né, Patrick? Tem todo um caminho, mas nós vamos chegar lá. Mas com certeza, é aquilo que eu falei, como a gente faz com amor e dedicação, isso vai acabar sendo, né, vai ser tão fluido que quando a gente piscar o olho já vai estar lá. E é isso que eu tenho falado. Hoje mesmo a gente estava numa reunião aqui à tarde em casa e o que eu sempre bato em cima é o meu trabalho, a minha vontade, mesmo que seja só através da pizza, né, que é um produto específico, ou o pão, né, mas é reconectar, é nos reconectarmos com a natureza, com um alimento de verdade, porque esse é o caminho para ser feliz, é comer coisa boa, é estar junto de gente que a gente gosta, de família, de amigos, e se ajudar como comunidade. Esse é o caminho, inclusive, para sair dessa situação que a gente está vivendo. Daqui a pouco a gente vai encontrar uma saída para isso, a gente vai ter que se reorganizar como comunidade para viver uma vida mais harmônica, mais econômica, inclusive no sentido de, né, respeitar os limites de todos. E não tenho dúvida que fazer pizza naquele lugar maravilhoso que você me mostrou, que é aí, né, onde você está, vai ser fantástico. Imagina dar cursos com queijos maravilhosos nesse lugar, vai sem palavras. Então aguardem aí, se preparem e assistam toda essa trajetória que vai ser bonita. A gente vai aprender muito juntos aí. Legal. Bom, é isso aí. Eu queria deixar alguns recados, depois o Patrick deixa os dele aí para a gente encerrando, né?
A gente tem uma programação extensa essa semana, vamos contar toda a história da queijaria. Todo dia, à tarde e à noite, tem lives com pessoas especiais, assim, que fazem parte da nossa história, né? E assim, você que tem pizzaria, que tem muita gente da pizza assistindo aqui, gente, começa a olhar para queijo de verdade. A gente tem o nosso projeto, mas se você tem o seu, venha conversar com a gente, né? A gente ajuda a você se conectar diretamente com um pequeno produtor, que inclusive as pessoas estão precisando, né? Tá tudo muito difícil na pandemia para todo mundo, mas para quem tem dificuldade de escoamento, para quem está aí muito afastado, a gente pode fazer esse contato direto. Começa a repensar quais os queijos da sua pizza. Esse é o primeiro recado. E o segundo é para ficar muito atento, porque o nosso Instagram vai bombar de massa, de pão e de um monte de coisa. Como eu falei, fica bem atento aí que a gente não vai parar de divulgar toda essa linha Patrick Catapano que entra no ar essa semana e todos os novos projetos de agora em diante que a gente vai viajar muito junto. Agora deixa o seu recado, Patrick. Muito obrigado, viu, por você ter vindo. Que é isso, obrigado você pelo convite. Bom, o recado é mais ou menos parecido, pessoal. Acompanhem aí, o projeto vai ser muito legal. Assim que possível, quando passar toda essa questão aí, venham a São Paulo. Quem está em São Paulo vai conhecer a queijaria, porque assim, é um mundo novo, você vai se encantar com a possibilidade de queijos que tem diferentes. Quando a gente já tiver, a gente vai começar tímido, né, com alguns produtos, até eu ir acertando detalhes, até a gente ir criando coisas novas, mas quando der também, muita gente às vezes pergunta, Patrick, pô, queria comer tua pizza, queria conhecer, vai ter lá na queijaria, além das pizzas, dos pães. Assim que possível também, a gente vai organizar cursos dentro da queijaria, imagina que alegria com aquela variedade de queijos, para começar, né, em São Paulo, para depois, daqui algum tempo em Morungaba. Então, venham conhecer quando possível. Enquanto isso, entrem no site, é aqueijaria.com.br. Isso aí. aqueijaria.com.br. Sigam a Queijaria e o Fernando, porque tem muito conteúdo que vai te levar além, que você vai perceber como trabalhar com ingrediente, com ingrediente de qualidade, com comida de verdade, né? Porque às vezes o pessoal acha que é difícil, mas não é. É só ter dedicação, entendimento e propósito. E aí você acaba entendendo como encaixar isso na tua realidade e trazer uma novidade, de repente, para a tua cidade, para a tua pizzaria. Então é isso. Sigam aí que vai ser divertido, a gente vai aprender muito juntos e não tenho dúvida que vai ser muito bom. Então é isso, ó. A Queijaria e Patrick, Mari, Fernando, Luciana, Lucas, Igor, Cris, Isabelle, Wellington, todo mundo que trabalha, estamos muito felizes. Estamos juntos de novo e vamos botar para quebrar. É isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. Vamos se divertir, vamos se organizar e vamos crescer. Obrigado, galera. Obrigado, Fernando. Boa noite.